A escolha do tema, ele se deu por conta da importância que eu acredito que tenha a discussão sobre o racismo estrutural dentro da nossa sociedade. Então, a discussão em torno dele me fez escolher esse tema, né? Um tema bem relevante para os nossos dias e que eu não via sendo debatido dentro da faculdade, nos trabalhos acadêmicos, pouquíssimos, e não entrando na temática do direito, que é o que faz sentido para nós, bacharéis em direito, né? O direito antidiscriminatório. A ideia surgiu por conta disso mesmo, por falta de mais trabalhos acadêmicos com esse tema. Então, a composição do tema ele foi uma colcha de retalhos, né? Eu tive um primeiro pensamento lá no início da faculdade, eu queria fazer um recorte um pouco longo. Eu fui orientada pelos professores que ficaria extenso e que seria melhor para uma tese de mestrado esse recorte longo. Então eu pensei muito, conversei com vários professores, professor Fábio Pendiuk, professor Pedro, e a orientação veio deles na construção mesmo do tema. Eu queria falar primeiro das mulheres negras no ensino superior, mas como seria um recorte muito longo, eu decidi mudar e decidi fazer um recorte mais voltado para o direito mesmo, né? Onde abordar o racismo estrutural seria importante na Faculdade de Direito. E isso foi construído junto com o professor Pedro Manente, que foi meu orientador, o professor Edson Rezende, que foi o professor de Monografia 2, e o professor Fábio Pendiuk, que foi um dos primeiros professores que me orientou na busca pelo tema. Ficou bem bacana, eu fiquei muito feliz com o resultado. Além do resultado alcançado, o que eu pretendia com a monografia é que outras pessoas dentro da Faculdade de Direito se inspirem e leiam esses autores, entendam a importância desses autores no nosso dia a dia, entendam o quanto o racismo estrutural, o racismo, a discriminação, ela impacta nas nossas vidas, né? O objetivo foi alcançado, mas eu fiquei assim com uma pontinha de que eu poderia um pouco mais, porque a gente sempre fica, né? Poderia ter feito isso ou poderia ter feito aquilo, mas o objetivo foi alcançado. A minha ideia geral foi alcançada, né? E o meu trabalho vai ficar aqui na biblioteca para quem queira, tenha curiosidade em ler ou leia as referências, que são os autores são brilhantes, os doutrinadores são brilhantes, então foi alcançado. Então, a busca se iniciou por conta de um déficit que eu via diariamente dentro da faculdade, de que todos os autores, de todas as discussões, de todas as matérias, eu não me via sendo representada por aqueles autores. Então, nada mais justo do que, quando eu estou falando de um tema que impacta a minha vida, a vida de todas as pessoas negras, eu fale, a voz naquelas linhas sejam de pessoas negras, sejam de pessoas que passaram por isso. Então, a escolha por autores e autoras negras e brasileiros se deu por conta disso, porque eu entendo que o racismo ele é mundial, mas trazer autores americanos ou francês, que tem um bem importante, não seria relevante nesse primeiro momento para o meu trabalho. Né? Nós temos o professor Silvio de Almeida, um excelente doutrinador na área do racismo estrutural, o professor José Adilson Moreira, que é um dos mais brilhantes sobre o direito antidiscriminatório. Ele tem um livro chamado Tratado do Direito Antidiscriminatório, que só aborda isso. Então, nada mais relevante para a minha pesquisa do que trazer somente esses autores e demonstrar que dentro do nosso país nós temos autores, juristas, poetisa, nós temos filósofas negras brasileiras, né? A gente pode passar vários minutos aqui falando quem são, e estão todas na minha monografia, porque isso é muito importante. Eu me senti representada a partir do momento que eu peguei aqueles livros, eu li aqueles livros. Então, a escolha foi uma escolha difícil, porque
quando a gente tem pessoas muito importantes e você referenciar ela no seu trabalho, você citar ela no seu trabalho, é um peso grande porque você entende o quanto foi trabalhado por ele aquele assunto. Então, nada mais justo do que você se debruce, do que ele seja realmente difícil para que fique um trabalho excelente. Então, a escolha se deu porque eu queria ser vista naquelas linhas, eu queria me ver nelas e queria colocar, eu queria também que outras pessoas se vissem na minha monografia, né? E a partir disso, leiam esses autores porque eles são brilhantes, são incríveis. Em determinados momentos é bem difícil, não é fácil, porque a gente entende que essas pessoas que estão ali, que escreveram tudo aquilo ali, já passaram por tudo que eu passei, mas mesmo elas estando naquele lugar, o professor Adilson, o professor Silvio, a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, todos os dias eles passam pelos mesmos problemas que eu, que é o racismo estrutural, independente deles estarem em outro patamar do conhecimento, né? Porque eles são doutrinadores, eles são estudados diariamente nas faculdades, né? É difícil porque às vezes a gente quer colocar não só o coração, né, na nossa escrita e nas nossas citações, mas também a gente gostaria de ser um pouco mais incisivo, militante em alguns momentos. E eu entendo que na academia, na faculdade de Direito, a gente tem formas de ser militante, né? A gente tem e formas de ser incisivo. Então, trazendo essas pessoas para dentro do meu trabalho, por mais que eu não tenha sido tão enfática com alguns termos que é utilizado pela militância, eu acredito que a forma como foi escrito deixou bem delimitado a importância, e não ter colocado tanto coração foi um pouco difícil. Em alguns momentos eu realmente queria colocar trechos que eram bem duros, termos que eram bem duros, mas eu entendo que foi importante, foi um marco importante na minha vida, e eu acredito também que para as pessoas que vão ler tem momentos extremamente impactantes. Então, eu acredito que em um outro determinado momento eu possa utilizar, dentro da academia mesmo, essa parte mais militante, mais incisiva, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de embasamento teórico, eu com certeza vou conseguir utilizar. Eu espero que tenha um futuro na academia, porque depois que eu terminei de escrever a monografia, eu converso muito com meu marido sobre isso. Como se deu esse recorte histórico do racismo no nosso país? Quem foram as pessoas que ajudaram, né, que trilharam essa história, que fizeram chegar nesse momento, né, do racismo ser debatido em todas as universidades? Da gente ter jurista, da gente ter ministro, da gente ter pessoas extremamente influentes, com conhecimento vasto, né? Como se deu, né? Eu também gosto muito da parte da música, a música também diz muito sobre isso. Então, vira e mexe a gente está conversando sobre isso e eu fico pensando em teses que eu possa voltar a estudar para continuar o tema, porque ele é um tema extremamente importante. E a hora que você começa a estudar sobre ele, você tem 1 milhão de livros, 1 milhão de autores, então você sempre vai ter um assunto para falar sobre esse tema. Ele é um tema diário na nossa vida. Então eu não conseguiria só ficar na monografia, porque ele é um tema extremamente importante para mim. Eu acho que o direito sempre esteve presente na minha vida, de formas diferentes, que eu não entendia que era o direito, mas ele sempre esteve presente na minha vida. Então, a escolha do direito ela não foi difícil. Eu gostava muito de exatas. Eu cursei, eu sou formada em técnico em contabilidade. Só que as coisas vão fluindo de um jeito, você vai conhecendo e você acaba não se vendo mais, né? E o direito, depois que o meu marido se formou, ele trazia muitas discussões para dentro de casa, né? Então, e eu falo isso com toda certeza, que eu sou muito direitos humanos, então é impossível não gostar do direito. Eu acredito que eu não teria não teria como cursar uma outra faculdade se não fosse a de direito. As transições, elas foram assim desafiadoras pra gente,
né? Porque a gente tinha diariamente a incerteza, a pandemia, a incerteza se a gente conseguiria voltar para a sala de aula, né? Aí, após o retorno à sala de aula, as mudanças dentro da faculdade trouxeram outras incertezas, né? E os desafios foram surgindo, mas assim, eu acredito que o corpo docente da FESP acabou dando um suporte muito grande e uma confiança para a gente, né? Quando a gente voltou no presencial, sempre dando os retornos para a gente, então isso foi bem importante, foi desafiador na pandemia, foi desafiador estudar em casa, não é bacana, desafiador voltar para a sala de aula, porque a gente ficou 2 anos fora da sala de aula, até se acostumar com a rotina de a prova é presencial, você vai ter que estudar mais para a prova, né? Você vai ter que se dedicar mais. Então, essa parte foi bem desafiadora mesmo, com toda certeza. Se o direito não for presencial... Teve uma fala minha na minha defesa da monografia, que depois eu fiquei pensando nela, né? E o direito, ela se encaixa realmente nessa fala, que nós, como operadores do direito, a gente nunca vai atender pessoas ricas, milionárias. A gente sempre vai atender diversas pessoas. Então, o estudo do direito EAD, ele não tem como existir porque você não tem essa humanidade, você não tem esse contato com as pessoas no EAD. Então, como que você vai atender um cliente seu se você fez uma faculdade EAD, ou você vai conseguir entender o que o teu cliente precisa se você nunca conversou com o seu professor ou com o seu colega, ou você nunca esteve na biblioteca para falar com as pessoas, né? A rotina da faculdade mesmo, né? Então, e também a faculdade de Direito, ela é muita teoria, você precisa estar presente para entender a teoria. A teoria é extremamente importante, né? Eu não acredito que você consiga aprender filosofia EAD ou direito constitucional EAD. Então, eu não acredito na faculdade de direito EAD. Os corredores com os professores é importante, porque às vezes é uma coisinha ou outra que você acha que ficou sem falar na sala de aula e você vai e pergunta no corredor, ou tá descendo o elevador com eles. A FESP proporciona isso pra gente, porque o professor tá na cantina, o professor tá no corredor, o professor está na biblioteca, então você tem essa troca com ele. Então o EAD não tem essa troca. Eu acredito que o direito é essa troca, né? Essa troca de ensinamentos, de humanidade mesmo. Eu já conhecia a FESP, né? Eu sabia da capacidade dela, dos professores, da capacidade de ensino dela. Então, para mim, nunca foi um problema. Eu já sabia o que eu esperava, o que teria aqui, né? O que eu teria aqui. Os pontos positivos eu tenho vários, porque todos os professores que passaram, que eu tive contato e que deram aula pra gente, foram professores incríveis, professores extremamente gentis. A professora Jéssica, a gente brinca que ela é uma das pessoas, eu pelo menos, né, eu sempre converso com os meus amigos e digo que ela é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci, de uma capacidade de entender você, de uma sensibilidade incrível. Então, os pontos positivos da FESP são, com toda certeza, o corpo docente que entende o aluno, que tem essa humanidade, e também não ter uma forma mais tecnicista de ensino, sabe? Você sempre a teoria é teoria, mas você vai aprender, não, eu vou advogar. Vou dar um exemplo. Eu vou advogar para direito administrativo. Você vai lá e só aprende o direito administrativo. Então, eu acredito que esse formato da FESP é muito importante, não só para o nosso ensino jurídico, né? Não só para a advocacia. É para além da advocacia, é para a vida também, né? Porque muitas vezes a gente cursa o direito, mas a gente não vai ser advogado, né? Então, a gente tem que entender as outras áreas. Então, eu acho que a FESP ser mais humana, eu acho que isso que faz
a diferença nela, ela ser mais humana e ter um corpo docente mais humano também, isso é bem importante. Eu estagiei na Defensoria Pública, que é um lugar que eu amo muito, e agora eu estou estagiando eu estagiei num lugar mais próximo de casa e fui efetivada. Eu acredito que vale a pena quando você se dedica, quando você estuda, quando você tem a capacidade de, dentro da sala de aula, trocar com os professores, com seus colegas, discussões pertinentes ou não. Às vezes, isso não faz sentido na minha vida, mas pode fazer sentido na tua advocacia em algum momento. Então, eu acredito que isso que é importante, né, dentro da faculdade de Direito. A gente não pode, quando a gente escolhe uma faculdade, ainda mais de Direito, a gente não pode ficar preso a nome, né? A faculdade de Direito, na maior parte das vezes, é um estudo solitário. Você vem para a faculdade, você escuta o professor, você faz as anotações, você pega aquele livro, você vai estudar em casa, você vai estudar no ônibus, você vai estudar no teu tempo livre na hora do almoço. Então, o estudo do direito, uma boa parte quem faz é o aluno, né? A faculdade está aqui para te dar o apoio que você precisar para o que você não entendeu, né? E quer iniciar o curso, inicie sabendo que é muita teoria, você tem que se dedicar pra caramba, tem que ler pra caramba, mas que faz um sentido total na tua vida, no teu cotidiano. O direito ele não é só para você advogar, o direito é para você entender as relações humanas, entender diversos pontos do nosso dia a dia que o direito faz sentido naquilo. Então, eu gosto muito do direito na parte de direitos humanos e direito constitucional, então estudar direito fez com que eu tivesse um outro olhar para essas duas disciplinas. Então, a minha dica é estude, se dedique, faça todos. Eu sempre digo que eu sempre aproveito muito a FESP porque eu estava em todos os seminários, todas as palestras, eu sempre estava aqui assistindo tudo. Então, assista tudo, é muito importante, é muito conhecimento que você tem e a FESP proporciona muita coisa bacana, né? A semana acadêmica traz pessoas excelentes. Para quem gosta do direito penal também tem o direito penal aqui, então se dedique, estude, goste, né, de estar na faculdade, isso que é o mais importante, você gostar de estar na faculdade, vá na biblioteca, sabe, faça amigos, porque a faculdade é isso também, se você não fizer amigos, quem vai te apoiar o dia que você não quiser vir para a faculdade porque está cansado e etc. Mas é isso, quer iniciar o curso, inicie, é um curso incrível e eu indico para todo mundo.